Bom, em relação ao lixo, então, dando essa dica aí para você, a gente precisa pensar aí numa ideia, né, de desafios e de compromissos que a gente vai ter. Cara, lixo é uma coisa sinistra. Eu vejo na sala de aula, por exemplo. Eu tentei fazer isso, mas não consegui muito, porque o desespero para ir embora é muito grande. Mas alguns professores lá no fundamental fazem isso, eu lembro, né? Só pode sair da sala quando a sala estiver limpa. Eu vejo as tias, mano, lá no colégio, e elas têm aquele desespero porque a aula acaba cedo, né? Acaba um pouco tarde, na parte da manhã, meio-dia e 15, e aí, sei lá, meio-dia e 40, uma hora, a aula já tá atorando de novo dos pequenininhos da tarde. E aquelas tias tudo desesperadas, mano, limpando sala, né? Sendo que tem lixo na sala de aula, né? Então, o que a gente precisa primeiro é ter consciência das coisas, ter consciência. A gente pode abrir para uma discussão depois mais ampla, mas o que eu posso dizer a você quimicamente da parada? Bom, eu peguei alguns dados aqui que são interessantes. Ó. O lixo no Brasil ele é depositado basicamente de 4 formas, tá? Eu tenho o lixo a céu aberto, que corresponde a mais de 75% do lixo que a gente tem largado, mano. Pega o lixo e larga lá, são os lixões, não é? Saudade mãe Lucinda, saudade pessoal. Bom, eu tenho ainda os aterros sanitários, né? E os aterros sanitários correspondem aí a mais ou menos 20%, 22%, né, do lixo. E ainda usinas de compostagem, 0,9%, e os incineradores correspondendo a 0,1%. Portanto, né, o que a gente tem na realidade é lixão e aterro, né, muito mais lixão do que aterro. E aí na sua cidade, como é que é? Você tem lixão, conhece, aterro? Porque você pega o lixo, mano, joga no saquinho do Bahamas, entendeu? E depois taca pra lá, nem sabe o que está acontecendo. Então procura saber na sua cidade como é que é, né? Ajuda, você faz a coleta seletiva na sua casa, você pelo menos separa o lixo orgânico do lixo seco, do lixo úmido, né? Do lixo não orgânico, aquele que pode ser reciclado. Então existem muitas propostas, essa ideia já está disseminada na sociedade, mas falta a atitude da galera, muitas vezes, né, de correr atrás daquilo ali, né? Bom, em relação a isso, peraí, moçada. É interessante a gente falar o seguinte: quem é responsável pela coleta desse lixo, não é? A prefeitura é responsável por 3 tipos de lixo, né? Que seria o lixo domiciliar, esse que você está produzindo aí na sua casa, o lixo público das vias e tudo mais, e ainda o lixo comercial, que é gerado através, né, dos processos comerciais, lixo de loja e assim por diante. Bom, a prefeitura é responsável por esses. Agora, existem outros lixos que a gente gera e quem é responsável por aquilo é o próprio gerador, é quem está gerando aquele lixo. Você, por exemplo, que tem pai que mexe com agropecuária, né? O lixo agrícola, muitas vezes ele até tem muitos poluidores, né? Ele tem que ter uma destinação correta. É o próprio camarada que gera o lixo que é responsável por esse processo. Entulhos, por exemplo, que a gente gera, né? Um lixo pequenininho eu posso jogar ali que o caminhão vai levar. Agora, eu tenho, sei lá, uma cama velha aqui na minha casa. Se eu botar na frente da minha casa, quem leva é os moradores de rua, infelizmente. Mas não é responsabilidade da prefeitura aquilo. Tanto é que você tem esses papo entulho, essas coisas aí, né, privadas. E ainda existe o lixo hospitalar, né, responsável o lixo à saúde. O hospital que está gerando aquele lixo, ele é responsável por gerir esse processo. Eu lembro que um tempo atrás, eu não sei exatamente em que ano que isso aconteceu, mas alguns navios americanos, né, esses navios cheios de container, aportaram no Brasil e dentro desse container tinha muito lixo hospitalar, né? Tinha agulha, tinha lençol e que foi usado nos leitos de UTI e tudo mais. Então, você vê aí, ainda existe essa ideia, né, dessa briga. Vai fazer o que com esse lixo hospitalar? O próprio lixo nuclear, por exemplo, das indústrias, das usinas nucleares, esses têm que ter uma destinação correta, não é? E são todos de responsabilidade de quem está gerando o próprio lixo. Suave? Bom, eu fiz aqui uma ideia para a gente comparar as vantagens e as desvantagens desses 4 tipos, né, de destinação do lixo, que seria o lixão, o aterro, as usinas de compostagem e os incineradores, beleza? Bom, o que acontece, galera, muitas vezes o lixão é a forma mais barata que tem, portanto é a forma mais difundida, é pegar o material e jogar lá.
O problema do lixão é que a desvantagem ela é gigantesca, né? Pensar só no dinheiro, mano, mas estão no bico do corvo. Não adianta você pensar só na grana. É mais barato? É mais barato. Mas é a eficiência do processo. Eu pego isso, jogo tudo num lugar, não é? Eu vou ter ali proliferação de doenças, por exemplo, né? Animais peçonhentos, rato, barata, inseto, tudo mais, né? Além do cheiro que eu vou ter ali, se eu tiver muito material orgânico, o cheiro vai ser extremamente ruim devido à putrefação do material, à liberação de gases. Então eu tenho vários problemas. O solo não é impermeabilizado, portanto, se estiver dentro de uma região onde eu tenho uma nascente de um rio ou alguma coisa assim, aquele chorume, né, aquele caldo que vai escorrendo da decomposição dos materiais orgânicos pode infiltrar e até contaminar essas vias, né, os rios, os lagos, até os lençóis freáticos. Então lixão, galera, tá batido, todo mundo sabe, é o que a gente tem, beleza? Agora, como é que funciona o aterro? O aterro controlado, ele pode ser utilizado no sentido de que eu tenho uma vantagem que eu posso construir ele basicamente em qualquer lugar. É óbvio que vai ser um lugar que eu possa chegar com os caminhões de lixo e tudo mais. Mas sei lá, eu tenho uma mina desativada, por exemplo. Eu posso utilizar, né, às vezes, aquele lugar para tentar fazer o meu aterro ali. Existe uma diferença entre o aterro controlado e o aterro sanitário. O aterro controlado ele não tem a impermeabilização do solo, ele só vai colocando a matéria orgânica e jogando areia por cima, portanto ele é um pouco ruim. É quase que meio a meio no Brasil a ideia de aterro controlado e aterro sanitário. Já o aterro sanitário ele tem vários processos interessantes. O solo é impermeabilizado para evitar o escoamento do chorume. Esse chorume ele é captado, tratado e pode ser utilizado para a produção de adubo, por exemplo, e outros materiais. É mais ou menos a ideia da compostagem, né? Eu tenho ainda o tratamento dos gases, esses gases que são nocivos, que são produzidos nesse processo. Eu tenho o tratamento desses gases. Então é uma ideia extremamente mais interessante, né, do que se utilizar o lixão. Qual que é a desvantagem disso? Às vezes a vida útil é muito curta, não é? Ele tem uma vida útil bem pequena, porque dependendo do local que você tiver, quando você tampar aquilo ali, você vai jogando areia por cima, por isso aterro, né? E no final do processo, se você tiver uma região muito pequena, a vida útil dele é pequena. Em relação às usinas de incineração, né, o lixo incinerado muitas vezes é o lixo que a gente chama de biotóxico, né? Por exemplo, tirei um sangue de alguém, aí ficou aquele sangue na agulha. A gente tinha, eu lembro na faculdade, um materialzinho que você enfiava a agulha assim, ele queimava a ponta da agulha, né, por exemplo, para já incinerar aquele material. Aí o plastiquinho, o lixo, a gente deixava e jogava em outro lugar. Bom, dentro dessa ideia de incinerar é interessante porque é uma redução drástica no volume de lixo produzido. Uma vez que eu vou queimar aquilo vai virar cinza, não é? Então eu consigo reduzir a quantidade de lixo produzido em relação a volume, não é? Isso é uma vantagem extremamente interessante. Mas em contrapartida é um processo extremamente caro. Não é utilizado para qualquer coisa. Se você pegar, por exemplo, a sua avó lá na roça, ela faz o processo de incineração, não faz não? Tem aquelas latas grandonas, joga tudo dentro da lata e taca fogo, né? Bom, temos que tomar cuidado, porque esse fogo pode espalhar, ele não é um fogo controlado. Além disso, eu estou queimando ali materiais como plástico, por exemplo, né, que vão liberar gases tóxicos. Esses gases naquele ambiente indoor que a gente falou, não é? Isso pode trazer um prejuízo muito grande à saúde. E por fim a gente tem as usinas de compostagem, não é? E a ideia das usinas de compostagem é interessante por quê? Porque eu posso fazer o processo da composteira, até algumas composteiras caseiras você pode estar fazendo na sua casa. E é interessante porque eu consigo produzir no final do processo da degradação do lixo um material que pode ser utilizado, como adubo, por exemplo, né? Ou às vezes utilizado para fazer ração de animais. Então eu posso usar o lixo para fazer alguma coisa benéfica, né? Nos outros eu estou só descartando o material. Em contrapartida, né, se for feito de maneira incorreta, como ele é um processo onde existe a degradação de matéria orgânica, se ele for feito de maneira incorreta, isso vai dar um odor, né, um mau cheiro gigantesco e pode ainda ter proliferação de micro-organismos, né, doenças, alguns insetos e tudo mais.
Portanto, num panorama geral, é você colocar aí na balança e ver o que é o melhor. Mas lembra que no final das contas não é a gente que decide, concorda? Quem vai fazer isso é um governo, né? É alguém da sociedade, a própria prefeitura, que vai estabelecer se tem a coleta seletiva ou não, se tem o processo de incinerador ou não. Por exemplo, você conhece uma usina de compostagem? Procura aí no YouTube, mano. Vai vendo umas videoaulas, procura alguma coisa a respeito, né? No Brasil a gente tem quase 1% só do lixo destinado às composteiras. E é uma coisa que a gente pode pensar de maneira sustentável. Maravilha?